Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quinta-feira, 13 de abril e o Ponta Verde Notícias já está no ar. Confira os nossos destaques. Corpos de vítimas de incêndio no Vale Bentes são sepultados sob forte comoção em Maceió. Não ouvi ninguém. Só a pequena que estava encostadinha assim, parecia uma presidiária, e eu tentando abrir, foi quando a fumaça veio direto para mim, eu saí com a mão na cabeça, gritando e pedindo socorro. Segurança nas escolas é tema de reunião entre Ministério Público, Polícia e Secretaria de Educação. A polícia está extremamente atenta, acompanhando tudo aquilo que acontece nas redes sociais e agindo, identificando esses malfeitores e apreendendo tanto os equipamentos como as pessoas responsáveis por essas postagens. E 70 pessoas são resgatadas em situação análoga à escravidão em Alagoas. Olha, na pedreira, em situação de risco, os trabalhadores eles fazem implosão das rochas, né, das pedras gigantes com um material explosivo totalmente rudimentar. Muitos deles já sofreram mutilação ou perda da visão. Seu resumo dos fatos mais importantes do dia começa agora. Foram sepultados hoje os corpos das 3 vítimas do incêndio que atingiu um apartamento no residencial Vale Bentes no início desta semana. Watson Correia tem as informações. Esta vizinha veio se despedir das 3 pessoas que morreram vítimas do incêndio no apartamento. Ela conta que o gradeado na porta dificultou o socorro. Por isso que eu não consegui abrir. E quando eu fui tentar abrir, a fumaça veio no meu rosto, eu saí gritando, pedindo socorro ao povo. Ainda de acordo com a vizinha, o casal de idosos e o filho estavam desacordados no chão e uma menina chorava pedindo ajuda. A senhora chegou a ver alguém pedindo socorro ainda com vida dentro do apartamento? Não ouvi ninguém. Não ouvi ninguém. Só a pequena que estava encostadinha assim, parecia uma presidiária, e eu tentando abrir, foi quando a fumaça veio direto para mim, eu saí com a mão na cabeça, gritando e pedindo socorro. Foi o que eu pude fazer. Que Jesus tome conta da alma deles 3. Não vou falar mais não, que eu não estou em condições não. Muita comoção na hora dos corpos deixarem a central de velórios. O cortejo seguiu para o cemitério Nossa Senhora da Piedade, no bairro do Prado. Muita gente veio se despedir das vítimas. Meu Deus! Este homem era amigo da família e lamentou as mortes. Vai deixar saudade, não vai? E muita. Me dá até de chorar. Já chorei, me dá até de chorar, porque realmente para mim era uma família. É. Que Deus levou, mas eu não vou sair do meu coração, não. O casal de idosos Josenildo da Silva, de 69 anos, e Maria das Dores da Conceição Filha, de 67, e o filho do casal, Ivanildo da Silva, de 31 anos, morreram por causa da fumaça e as queimaduras. O casal deixou 5 filhos e a neta de 7 anos, que continua internada em estado grave no HGE. O genro ainda não acredita na tragédia. É uma coisa que fica gravada, né, no coração da gente. É uma dor que a gente não deseja nem para ninguém. Até agora eu estou sem entender, a minha ficha não caiu ainda. Foi uma tragédia esse caso, um trauma que certamente ficará aí na vida não só desses familiares das vítimas fatais, mas também dos moradores que acompanharam, né, todo o desespero naquele apartamento, no térreo. Enfim, a gente lamenta demais. Olha, e ainda falando desse assunto, representantes do Corpo de Bombeiros receberam a imprensa para dar detalhes sobre a atuação da corporação no incêndio, que, como a gente viu, matou 3 pessoas na cidade universitária. As grades chumbadas nas portas e janelas e as mangueiras cortadas dificultaram o socorro das vítimas. A coletiva com a imprensa aconteceu aqui na sede do quartel-geral do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro do Trapiche, em Maceió. O tenente-coronel Clemes, que é comandante operacional do Corpo de Bombeiros, ele falou do tempo-resposta que o Corpo de Bombeiros chegou para combater esse incêndio no residencial Vale Bentes 2, aqui em Maceió. E o Corpo de Bombeiros teve dificuldade porque alguns obstáculos foram encontrados no edifício.
A principal dificuldade foram as portas, que estavam todas envoltas por grades e elas estavam trancadas. Então, ao chegar no local, nos deparamos já com incêndio e estava tudo trancado. Teve que haver o arrombamento, tanto da grade que estava na porta, como das grades das janelas. A questão não foi o incêndio em si, foi a perda de 3 vidas da mesma família. Mas o incêndio ele foi de pequena proporção, tá? E isso foi que chamou mais a atenção da corporação, a questão das 3 vidas que foram perdidas dentro da edificação. Na coletiva, o coronel falou ainda sobre a dificuldade que os moradores tiveram para combater esse incêndio, porque as mangueiras do edifício elas foram cortadas e o Corpo de Bombeiros já tinha notificado todo o edifício. Essa grande dificuldade seria, a princípio, para que os moradores dessem o primeiro combate. Só que as mangueiras estavam todas cortadas para retirar junto às estores. Então, teve que se aguardar a chegada da corporação para poder fazer o primeiro combate. O prédio tinha extintores? Sim, tinha extintores. Estavam funcionando? Não foram testados. Comandante, o senhor até falou há pouco tempo, durante a coletiva, que esse prédio já havia sido notificado pelo Corpo de Bombeiros no ano passado, foi isso? Sim, a vistoria foi feita há 1 ano atrás, em setembro de 2021. Passou o prazo de 1 ano, a equipe foi lá mais uma vez e não encontrou ninguém. Então, é gerada a notificação para informar que a edificação está precisando renovar o seu certificado. O Corpo de Bombeiros tem um prazo de 30 dias para emitir o laudo da perícia nesse incêndio. E, a partir de agora, a Polícia Civil vai investigar esse caso. Para fazer este primeiro combate, que de fato seria muito importante, talvez essas pessoas não tivessem nem morrido, essas 3 vítimas fatais, os moradores precisariam de uma instrução, né? Porque eu acredito que muita gente não sabe como utilizar esses equipamentos de combate às chamas, ao fogo. Fica aí essa reflexão também. Olha, um outro assunto muito importante, aconteceu nesta manhã na sede do Ministério Público de Alagoas. Uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública, o Comando da Polícia Militar e outras instituições sobre a segurança nas escolas. Vamos saber as informações com o nosso repórter Evandro Amorim. Exatamente, visando melhorar a segurança em toda a rede escolar. A reunião durou aproximadamente 2 horas, com diversas autoridades aqui presentes. Nós vamos saber aqui do Procurador-Geral em exercício, né, o saldo da reunião. O que nós temos? A gente já observa que a segurança pública já tem um plano de atuação no que se refere ao sistema de proteção das escolas. Mais que isso, a gente conseguiu, desta forma, criar um canal de comunicação imediata, tá, entre o Ministério Público e os órgãos de segurança pública. Além disto, nós tivemos a oportunidade também de necessariamente levar exatamente a efeito, uma construção de políticas públicas voltada à área de educação. Inclusive, eu conversei um pouquinho antes com o secretário de Educação Estadual. Vamos ver o que ele nos disse. Vamos superar essa fase da melhor forma possível com todas as instituições unidas, juntamente com todas as famílias, pais e mães de alunos. A polícia está extremamente atenta, acompanhando tudo aquilo que acontece nas redes sociais e agindo, identificando esses malfeitores e apreendendo tanto os equipamentos como as pessoas responsáveis por essas postagens. Daqui para frente, otimismo e ação. Inquestionavelmente, o Ministério Público se colocou à disposição de todos esses órgãos da estrutura de Estado, de segurança e educação, para intensificar esse diálogo e pensar de forma conjunta quais as ações que devem ter uma continuidade com o objetivo de garantir à população alagoana de que ela está segura, né, diante dos protocolos já elaborados e implementados. Muito obrigado pelas informações. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Evandro. Olha, um caso também que a gente vem acompanhando no Ponta Verde Notícias, a Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante do policial militar aposentado Jurandir da Silva Santos. Ele é suspeito de ter esfaqueado a esposa após uma briga dentro de casa no Jardim Petrópolis, em Maceió, na terça-feira. A Justiça considerou que a soltura dele representaria um risco à vítima e também às testemunhas. O filho do casal relatou que o crime teria sido motivado por ciúmes
do policial. E graças à intervenção justamente do filho do casal, o PM foi impedido de cometer um feminicídio. Ficou claro para a polícia que de fato essa era a intenção dele e você acabou de acompanhar imagens de como a casa ficou cheia de sangue, cabelo da vítima, ela teve o cabelo cortado, foi ferida no rosto, nos braços, na cabeça, enfim, um caso terrível e muito violento. Olha, o PVN faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que o governo anunciou o fim da isenção para compras internacionais de até $50. Saiba como isso te afeta, hein? Daqui a pouco, é muito rápido e a gente já volta. Estamos de volta com o Ponta Verde Notícias. Agora, falando de política, foi anunciada na Câmara Federal a formação de um superbloco de partidos composto por mais de 170 parlamentares. O grupo será comandado pelo presidente da Casa, o alagoano Arthur Lira, e terá poder de decisão sobre indicações de cargos e negociações com o Palácio do Planalto. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem outras informações. Oi, Thaline, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o presidente da Câmara, o alagoano Arthur Lira, mais uma vez mostrando a sua força na união desse bloco que reúne 175 parlamentares de 10 partidos. Esses partidos são os seguintes: o Progressistas, que é o partido do próprio Arthur Lira, União Brasil, PSB, PDT, Solidariedade, Avante, Patriota e a Federação, formada por Cidadania e PSDB. Esse grupo, que tem a maioria de parlamentares, vai ter um poder de decisão em relação a votações de interesse do Palácio do Planalto, as negociações com o presidente da República e também as indicações de cargos em comissões e em órgãos federais. O anúncio desse superbloco foi feito ontem pelo líder do União Brasil aqui na Câmara, o deputado federal Elmar Nascimento. Para isso, decidimos que esse colegiado tomará as decisões e que será coordenado por um rodízio de líderes a ser iniciado por líderes experientes, compromissados nessa casa e que estão mais afinados com o governo. O presidente Arthur Lira não esteve presente nesse anúncio por motivos de saúde. Ele passou por uma cirurgia e está afastado essa semana, mas a expectativa é de que, com esse bloco formado, vários projetos agora que estão aguardando a análise do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, possam sair do papel. Além disso, um outro bloco foi anunciado no mês passado, reunindo 142 parlamentares. Então, a expectativa é de que o presidente Lula se reúna com integrantes desses dois blocos, justamente para viabilizar votações importantes para o Planalto. Volto com você. Obrigada, Fernanda, pelas informações direto de Brasília. Vamos de dica agora e das boas, hein? Veja o recado da Nacional G3 no vídeo que o Celso Russomano tem para você. Eu sou Celso Russomano e você já me conhece pelo meu trabalho em defesa do consumidor há mais de 30 anos em todo o Brasil. A partir de agora, estou junto com o time da Nacional G3. Eu analisei com muito cuidado todo o procedimento da Nacional G3 e pode ter certeza, você está lidando com uma empresa séria, comprometida com o consumidor. A Nacional G3 é uma assessoria em planejamento financeiro capaz de entregar a você os melhores resultados, responsabilidade, confiança e segurança. Nacional G3, essa eu assino embaixo. 0800 888 3211. Viu aí? A parcela do veículo atrasou, o cartão está estourado? A Nacional G3 resolve para você. Saia do sufoco e negocie suas dívidas. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Planejamento financeiro é com a Nacional G3. Ligue agora, 0800 888 3211. 70 pessoas foram resgatadas em Murici e Marechal Deodoro em situação de trabalho análogo à escravidão. O nosso repórter Evandro Amorim traz outras informações para a gente sobre esse assunto. O Ministério Público do Trabalho realizou
uma grande ação e identificou em pelo menos 2 municípios trabalhadores em situações degradantes, no município de Murici e também de Marechal Deodoro. O que é que o Ministério do Trabalho encontrou nos locais? Nós identificamos no município de Murici um grupo de 44 trabalhadores que estavam trabalhando para 5 intermediários, são pessoas que estavam intermediando a venda do produto, a quebra da pedra. E o beneficiário final são os municípios que utilizam a maior parte, mais de 90% desse produto. E nós estamos agora com esse grande desafio aqui institucional, aqui no nosso estado, de identificar e buscar responsabilizar aquelas que estão adquirindo o produto lá na ponta. Nas fotos, das imagens que estamos acompanhando agora e que temos acesso, o que a senhora viu e pode descrever? Olha, na pedreira, em situação de risco, os trabalhadores eles fazem implosão das rochas, né, das pedras gigantes com um material explosivo totalmente rudimentar. Muitos deles já sofreram mutilação ou perda da visão, porque não sabem, não foram treinados para fazer essa manipulação. Eles não têm acesso à água potável, eles não têm acesso a banheiro, não existe local para fazer alimentação, para se alimentar, se proteger do sol, da chuva. Mas também identificamos situação degradante numa obra de construção civil no município de Marechal Deodoro. Aí lá nós encontramos 26 trabalhadores realizando uma obra são 4 prédios. Uma construtora havia contratado empreiteiros e esses empreiteiros levaram a mão de obra, 26 trabalhadores no total, que estavam sem registro de carteira de trabalho, sem nenhum equipamento de proteção individual da construção civil com atividade de risco, realizando trabalho em altura sem proteção. Também identificamos 5 trabalhadores que estavam alojados no local. Eles estavam dormindo no local de trabalho em condições totalmente inaceitáveis e irregulares do ponto de vista da legislação trabalhista. E nós esperamos que a população tenha um olhar, assim, denuncie essas situações. E as imagens falam por si, né? Zero conforto, aliás, pior que isso, condições completamente inadequadas para um ambiente de trabalho insalubre, terrível. E denúncias de casos de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos ou pelo sistema IP disponível no site do Ministério do Trabalho, que é o trabalho.gov.br. Está aí para você anotar, Disque 100 ou trabalho.gov.br. O Ministério Público, junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente e a Secretaria de Convívio Urbano, estão fiscalizando barracas de praia, restaurantes e bares na orla da Pajuçara, em Maceió. Diversas irregularidades foram detectadas. O promotor de Patrimônio Público, Marcos Rômulo Maia Melo, nos enviou um vídeo falando mais sobre esse trabalho conjunto. Vamos acompanhar. O Ministério Público veio hoje aqui na orla da Ponta Verde para fiscalizar as barracas de praia. Trata-se de um procedimento que foi instaurado pela Promotoria de Patrimônio Público, que é a nossa, junto com a Promotoria de Urbanismo, que é o Dr. Jorge Dória. E nosso propósito aqui hoje foi fiscalizar as barracas para saber se elas estão de acordo com as permissões que foram concedidas. Em termos de tamanho, ou seja, espaço físico, cada permissão conferida permitiu que o utente usasse 353 metros quadrados. Claramente, algumas dessas barracas ultrapassam esse limite. Também verificamos aqui que muitas estão irregulares em muitos aspectos. Por exemplo, equipamentos urbanos estão fora da área da permissão, como ar-condicionado, por exemplo, propaganda, espaço publicitário. Os toldos eles estão interligados, cobrindo todo o teto, deixando a barraca escura. Isso é uma barraca de praia. A distância entre um toldo e outro deve ser um espaço aberto, iluminado, onde passe luz. O espaço interno, ocupado muitas vezes com ar-condicionado, mezanino construído no primeiro andar com janelas e ar-condicionado não é permitido. Enfim, essas irregularidades constatadas fez com que eles fossem notificados pela Prefeitura, porque essa operação envolveu a Prefeitura de Maceió, os fiscais e a Guarda Municipal. Eles terão a oportunidade de se defender em 30 dias úteis para se adequar.
E agora um assunto polêmico, hein? A Receita Federal confirmou que vai acabar com a isenção de impostos para produtos internacionais de até $50. A reclamação já é grande entre os brasileiros que fazem compras online nas empresas de varejo. Na internet, onde as compras são feitas, o assunto foi um dos mais comentados do dia. Esse usuário reclamou que não vai compensar importar nada com a retirada da isenção. Este outro teme que as empresas cobrem mais caro pelos produtos. E teve quem disse que a medida vai pesar nos mais pobres. A primeira-dama tentou acalmar os usuários. Durante a viagem para a China, Janja da Silva disse que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que se trata de combater sonegação das empresas e não taxar as pessoas que compram. A cobrança de impostos de empresas de varejo internacionais faz parte das ações anunciadas pela equipe econômica do governo Lula para aumentar a arrecadação e viabilizar as metas das contas públicas previstas. A Receita Federal explicou que a isenção para o envio de encomendas internacionais de até $50 só existe quando o remetente e destinatário são pessoas físicas. Nunca houve uma liberação de taxas para o comércio eletrônico. O problema, segundo o governo, é que empresas estrangeiras estão se passando por pessoas físicas no envio dos produtos para conseguir sonegar o imposto de 60% sobre o valor da compra. Esta economista da Fundação Getúlio Vargas diz que a taxação é importante para garantir a igualdade de competição entre as empresas estrangeiras e as varejistas nacionais. Você tem aqui no Brasil toda uma estrutura de carga tributária, de encargos trabalhistas, aluguel, despesas administrativas e tudo para você poder montar uma loja e vender roupas. Então, é uma concorrência muito desleal para quem quer gerar emprego e renda no Brasil. O Ponta Verde Notícias termina agora. Muito obrigada pela sua companhia, por ter ficado comigo até aqui. Tenha um ótimo restinho de quinta-feira e amanhã a gente volta a se encontrar no mesmo horário, tá bom? Um beijo e um abraço.